Uou! Fala galera, aqui na aula de hoje nós vamos falar sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Gente, olha só, não se preocupem se logo de primeira você não conseguir fazer uma nomenclatura. É normal, galera. É normal porque quanto mais nós realizamos atividades, fazemos esses exercícios, melhor vai ficar na nossa mente essa questão do tipo de nomenclatura. Tem detalhes, tem muito detalhe, só que a gente vai no passo a passo para tentar entender, tá bom? Então, vamos seguir aqui na nomenclatura. Vamos lá. Ó, eu gosto de começar falando de nomenclatura, dizendo que nós precisamos seguir três passos para dar qualquer nomenclatura. Três passos. O primeiro passo é o seguinte: determinar quem é a cadeia principal do composto. Porque, pessoal, veja só, o composto às vezes traz uma ramificação, o composto às vezes traz uma cadeia enorme, gigante. O composto traz funções, o composto traz ligações duplas ou triplas. Então eu preciso determinar isso. Então, a cadeia principal normalmente é a cadeia que tem o maior número de carbonos. Normalmente. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tiver ligações duplas ou triplas, ou uma função diferente de hidrocarboneto, que a gente vai aprender mais para frente, o que é? Na minha cadeia, eu tenho que dar prioridade a ela, mesmo que nesse caso ela seja a cadeia menor. Normalmente a cadeia principal é a que tem mais carbonos, mas ela deve ter contido na cadeia principal, deve ser contido ligação dupla, tripla ou as funções, mesmo que ela seja menor, tá? A gente vai aprender isso aí já já. O segundo passo é enumerar os carbonos. Para que a gente precisa dar números aos carbonos? Porque quando eu vou dar a nomenclatura, eu preciso dizer para você, o carbono 1 tem alguma coisa, o carbono 2 tem alguma coisa. Quem é o carbono que está com a ligação dupla ou tripla? É 1, 2 ou 3. Então a gente precisa enumerar. Só que para a gente enumerar, a gente segue uma ordem. A primeira ordem é a função. No início, a gente não vai estar trabalhando com função, porque a gente ainda vai aprender o que é. Porém, é, se aparecer uma função, eu digo a vocês o que é. Se aparecer essa função, a gente vai levar ela como o principal, como a primeira parte para a gente fazer a contagem. A segunda ordem para fazer a enumeração é onde as ligações duplas ou triplas vão aparecer mais próximas da extremidade. E a terceira ordem, se eu não tiver função e ligação ou tiver que ter um desempate, a terceira ordem é pela ramificação. Por onde a ramificação está mais próxima, tá? Inclusive, sobre ramificação, eu falei para vocês na aula lá atrás de classificação das cadeias carbônicas que a gente vai aprender agora o que é uma ramificação, sem ser aquele sinalzinho de cruz ou uma linha única, tá? Então, daqui a pouco a gente vai entender melhor. E por fim, dar o nome. Só que para a gente dar o nome, nós começamos pelo radical e depois a cadeia principal. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Nós vamos analisar agora três cadeias, tá? Três cadeias diferentes. Nenhuma dessas cadeias tem funções, então a gente não precisa se preocupar com função agora. Então a gente vai analisar três cadeias para a gente poder entender o passo a passo. Então vamos para a cadeia 1. Gente, a cadeia 1, eu não tenho ligação dupla, não tenho tripla, não tenho ramificação. Então a cadeia 1, eu posso dizer para vocês que a cadeia principal vai ser a própria cadeia. Já que eu não tenho ramificação, então eu não tenho início e fim nessa cadeia. Então, a própria cadeia linear, ela já é a minha cadeia principal, certo? E aí, veja, eu já fiz o primeiro passo, determinei a cadeia principal, que é a cadeia que tem o maior número de carbonos. Massa, top. Ok, fechou. Agora eu vou enumerar, vou para o segundo passo. Veja, eu não tenho função, não tenho ligação e não tenho ramificação. Como essa é uma cadeia que não tem nada, então tanto faz eu começar a enumerar os carbonos da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, para ficar mais fácil, eu vou enumerar da seguinte maneira: carbono 1, 2 e 3. Beleza. Foi. Fiz o primeiro e o segundo passo. O terceiro passo eu vou fazer posteriormente, porque eu quero mostrar para vocês outra coisa. Primeiro eu quero que vocês aprendam o primeiro e o segundo passo. Vamos para a segunda cadeia. Veja, concorda comigo que nessa cadeia eu poderia escolher essa como minha cadeia principal? Poderia. Aqui eu tenho 3 carbonos. Mas eu também poderia escolher essa como minha cadeia principal. Poderia também, porque eu também tenho 3 carbonos. Então, pessoal,
qualquer uma dessas cadeias principais que eu escolher, tá tudo certo. Então eu vou deixar a cadeia linear, porque ela é mais fácil para a gente visualizar, mas poderia ser qualquer uma das duas, tá? Aí, ó, escolhendo a cadeia linear, segundo passo, eu vou enumerar os carbonos. Olha o que vai acontecer. Tanto faz também da esquerda para a direita, porque, veja, eu tenho uma ramificação no carbono 2, mas essa ramificação, se eu começar a contar daqui, a ramificação vai estar no carbono 2. Se eu começar a contar daqui, a ramificação vai estar no carbono 2. Então, tanto faz esse C1 ou esse de cá, C1, tá? Então, perceba, gente, depois que eu determino a minha cadeia principal, todo mundo que está fora da minha cadeia principal, nesse caso é só esse CH3, ele é considerado um radical. Aí é onde eu tenho um exemplo de uma ramificação. A ramificação ela só acontece quando aparece um radical. Então, a ideia de ramificação é essa. Lá atrás eu ensinei a vocês que ramificação era quando a gente fazia o sinal de uma cruz. Dá para a gente entender, só para a gente poder classificar as cadeias carbônicas. Agora, na nomenclatura, eu preciso entender o que é um radical. Então, ó, um radical é tudo que não faz parte da cadeia principal. E justamente esse radicalzinho aqui, CH3, ele deixa a minha cadeia carbônica ramificada. A ramificação acontece quando aparece um radical. E um radical é tudo que não faz parte da cadeia principal. Fechou? Ok? Massa. Agora vamos para essa terceira cadeia. Gente, essa terceira cadeia a gente tem que contar muito, tá? Eu vou começar contando assim. Eu vou contar aqui minha canetinha aqui, ó. Eu poderia começar com essa cadeia linear, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ser, hein? Eu tenho 9 carbonos. Eu poderia contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, essa já não pode ser, porque essa tem 8. Eu poderia contar por aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas só que por aqui tem um detalhe, né? Eu tenho uma ligação dupla. Então, se eu tenho uma ligação dupla, eu tenho que começar a contar obrigatoriamente por ela. Mas, ó, eu poderia escolher essa aqui também, ó. Se eu escolher essa aqui, veja que interessante. Essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 carbonos. Só que esta aqui, ela não pode ser a minha cadeia principal. Ah, professor, mas essa aqui tem mais carbonos, tem 10. Eu sei, mas tem um elemento muito importante. Tem um elemento muito importante que se eu escolher essa cadeia que ela está marcada, esse elemento que é extremamente importante aqui, ó, ele vai ficar de fora. E esse elemento é o quê? É a minha ligação dupla, que jamais pode ficar de fora da minha reação, da minha cadeia. Tá certo? Eu acabei de ver que eu estou na frente do nome, ó. Ó, aqui o terceiro ponto que é dar o nome é o radical mais a cadeia principal. Radical mais a cadeia principal. Tá bom, pessoal? Então vamos seguindo aqui, vamos seguindo. Como eu estava dizendo para vocês, não pode ser essa cadeia, porque ficaria de fora a ligação dupla. Então eu vou tirar aqui e vou escolher. Mesmo sendo, aí foi o que eu falei lá no início, mesmo não sendo a minha maior cadeia, ela só tem 9, a outra tem 10, mas essa cadeia aqui contém a ligação dupla, então é ela que a gente vai ter que escolher, tá certo? Então, a partir da ligação dupla, a cadeia que tiver mais carbonos é a que a gente vai ter que escolher. Seguindo aqui então, pessoal, colocando agora os números, veja, eu não posso começar por aqui. Por que eu não posso começar por aqui? Porque está muito distante da ligação dupla. Se eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ligação dupla estaria no carbono 7. Então eu vou começar por onde a minha ligação dupla está mais próxima da extremidade, que seria então da esquerda para a direita, ok? Cadeia enumerada. E aí perceba, pessoal, que sobrou um CH3 aqui em cima, né? Deixa eu só dar uma marcadinha aqui nele. Sobrou um CH3 aqui em cima, sobrou um CH3 aqui embaixo, sobrou todo esse elemento aqui. Tudo isso aqui a gente chama de radical. Isso é que deixa a minha cadeia ramificada, tá bom? Então agora vamos para o próximo. Veja, eu mostrei para vocês como determinar a cadeia principal, mostrei para vocês como enumerar a cadeia. Então agora a gente precisa aprender a
como dar a nomenclatura, tá certo? Então, vamos dar a nomenclatura aqui da nossa cadeia, pessoal. Gente, a nomenclatura, ela é o seguinte. Eu gosto de dividir em prefixo, infixo e sufixo porque fica melhor. E aí a gente vai precisar dar uma memorizada nessa tabelinha. Porque é o seguinte, veja, o que é o prefixo? O prefixo é a quantidade de carbonos. Então, eu tenho aí, se eu tiver um carbono na minha cadeia, eu vou chamar de met. Se eu tiver 2 carbonos, eu vou chamar de et, 3 de prop, 4 de but, e segue essa tabela, até chegar no 10. 10 a gente chama de deck, 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 ok? Então aí eu tenho, normalmente a gente decora assim, met, et, prop, but, met, et, prop, but, met, et, prop, but, que normalmente é a quantidade de carbonos que cai no vestibular quando ele pede nomenclatura, ele coloca no máximo 4 ali, por conta do tempo, né? Mas enfim, então a gente memoriza até o carbono de número 10, porque aí fica mais fácil para a gente fazer qualquer tipo de questão. A gente vai precisar para fazer uma das questões que a gente acabou de analisar lá em cima, né? Gente, tipos de ligações. Veja, ligação simples, an, dupla, en, in. Decora, an, en, in. An, en, in. An, en, in. Se aparecer apenas ligação simples, an, ligações duplas, en, ligações triplas, in. Aí eu coloco aqui, ó, se aparecer duas ligações duplas, di, o prefixo di na química orgânica representa 2. Então, di, en. Se aparecer duas ligações do tipo tripla, ó o trava-língua, duas ligações do tipo tripla. Então, você tem di, in. Se fosse 3 ligações do tipo tripla, ó, fala rápido aí, 3 ligações do tipo tripla. Se fosse 3 ligações do tipo tripla, tri-in. Se fosse 3 ligações do tipo dupla, tri-en, tri-en. E assim vai, tá? É só a gente colocar o prefixo, né, da quantidade. Mono, aí a gente precisa colocar mono. Mono é 1, então seria an, en, in. Di, tri, tetra, se fosse 4. Penta, se fosse 5 e assim vai. Ok? Então a gente começa com o prefixo, junta com o infixo, infixo e termina com a função orgânica. A função orgânica que nós estamos estudando até o momento é o hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Consequentemente, todo hidrocarboneto acaba em O. Só que, gente, tem um detalhe. Se aparecer um radical, veja, a nomenclatura do radical ela termina em -il. Então, o radical termina em -il. Só que tem um detalhe. Ó, o radical, a gente só vai usar o pré e o suf. Como assim? O pré é a primeira parte, que é o prefixo, e o suf é o sufixo. Então, vamos supor que eu tenho um radical com um carbono. Com um carbono, nós chamamos ele de met. E o sufixo de radical é -il. Então, junta met com -il dá metil. Então, o prefixo de o prefixo não, a nomenclatura de um radical com um carbono, ela é chamada de metil. Metil. 2 carbonos, etil. Então, veja, quando é o radical, nós não levamos em consideração o tipo de ligação. Então, eu começo com pré e termino com suf. Ou seja, a junção do prefixo mais o sufixo. Então, met mais il, metil. Propil, butil. Ok? Só que quando é a minha cadeia principal, aí sim, a cadeia principal eu tenho que usar os 3. Então, vamos dar um exemplo bem comum. O gás de cozinha. O gás de cozinha é um hidrocarboneto com 4 carbonos. Então, but. 4 carbonos, but. Só tem ligações simples entre os compostos do gás de cozinha. Então, butan, butan. E como ele é um hidrocarboneto, ele termina com o O. Então, fica butanó, butanó. Ok, pessoal? Então, eu tenho para a cadeia principal prefixo, infixo e sufixo. E para a radical, apenas pré e suf. Ou seja, o começo e o fim. Tá bom? Então vamos agora para os nossos exemplozinhos para que a gente possa entender melhor. Então vamos embora. Eu vou dar
a nomenclatura dessas três cadeias, né? Vamos lembrar, vamos recapitular o que nós fizemos logo no começo e vamos dar a nomenclatura. Vamos lá comigo então. Então, ó, acompanha a tabelinha aqui embaixo e eu digo para você, anote essa tabela no seu caderno. Tá vendo essa partezinha aqui, ó, do sufixo que tá em branco aqui? Nós vamos completar isso aqui tudinho. Essa parte do sufixo. Vamos completar com as funções orgânicas que nós vamos estudar daqui para frente. Álcool, cetona, aldeído e assim vai. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, vamos dar a nomenclatura dessa cadeia. A primeira cadeiazinha aqui em cima. Ó. Oxe, que foi isso aqui que eu ia fazer o primeiro e fiz um círculo. Não, vamos deixar aqui. Vamos dar a nomenclatura dessa cadeia aqui. Primeiro passo, determinar a cadeia principal, né? A cadeia principal é a própria cadeia. Então, já determinei a cadeia principal, enumerei ali os meus carbonos 1, 2, 3. Como eu não tenho ramificação nem nada, lembrando que para dar a nomenclatura, eu começo com o radical, depois a cadeia principal. Mas como eu não tenho radical, então eu já vou direto para a minha cadeia principal. Eu tenho ali, ó, 3 carbonos. Como é que eu represento 3 carbonos? Prop, prop, prop. Só ligações simples entre carbonos. An. E ele é um hidrocarboneto O. Ó, gente, eu posso deixar a nomenclatura toda junta e falar propano, propano. Posso. Mas a IUPAC, que é o órgão regulador, ela determinou que a cadeia ela tem que ser a nomenclatura ela tem que ser dada dessa forma, destrinchada com traços no meio, separando prefixo, infixo e sufixo, tá? Mas fique ligado, vai que o vestibular ele traga a nomenclatura antiga, não sei, né? Depende da banca, depende do avaliador, depende da cabeça do avaliador, se ele é da classe antiga ou da classe mais nova, enfim. Então, propano, mas destrinchada fica prop-an-no, prop-an-o. Ok? Vamos para a segunda cadeia. A segunda cadeia, nós também sabemos que a cadeia principal é a cadeia linear, só que aí, aqui a gente vai ter uma ramificação. Gente, se eu vou ter uma ramificação, eu começo com um radical. E todo mundo percebe que o radical, ele está no carbono 2. Se o radical está no carbono 2, então eu vou colocar assim, ó. No carbono 2, eu tenho um radical com um carbono. Como é que eu coloco um radical com um carbono? Ora, um radical com um carbono é met mais il. Então fica metil. Olha lá. Então no carbono 2, eu tenho um metil. Identifiquei onde é que está o radical. Pronto, acabou a minha questão. Agora eu vou para a minha cadeia principal. A minha cadeia principal eu tenho 3 carbonos, ficando prop, an de ligações simples e O de hidrocarboneto. Então, 2-metilpropano. Ok, pessoal? Fácil. Vamos seguindo. Só para a gente lembrar, né? Aqui vamos determinar mais uma vez aqui quem é a nossa cadeia principal. Então, a nossa cadeia principal ela está aqui. Correto, pessoal? Se a gente perceber, a ligação dupla ela está mais próxima da extremidade da esquerda. Então, é por isso que eu vou contar dessa maneira aqui. Tá? Gente, tem um detalhe aqui, vamos começar comigo aqui, ó. Prestem atenção. Concordam comigo que no carbono 3, aqui no carbono 3 aqui, ó, e no carbono 6 aqui, eu tenho 2 radicais com um carbono, então eu tenho um metil no carbono 3, um metil no carbono 6. Então eu preciso identificar. Então eu faço assim, ó, metil e metil, então eu faço assim, ó. Ora, no carbono 3 eu tenho um metil, no carbono 6 eu tenho um metil. Só que veja, se eu fosse colocar dessa forma na minha nomenclatura, não é que estaria errado, estaria certo, porque a gente saberia identificar. Só que a IUPAC ela não aceita isso. Porque imagina, se alguém perguntar a tu o seguinte, a seleção brasileira atualmente, 2025, ela é o que da Copa do Mundo? Aí tu vai dizer, ela é campeão, 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 campeão. Tu vai dizer isso? Não. Tu vai dizer o quê? Ela é pentacampeão. Ela foi campeão 5 vezes. Então tu não vai dizer campeão, 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 campeão. Tu vai dizer pentacampeão. Né? A mesma coisa é, sei lá, o time ganhou, meu time aqui do esporte. Esporte Recife. Meu time ganhou o Campeonato Pernambucano 2024 e 2025.
Então o time é campeão, campeão? Não, o time é bicampeão. Ganhou 2 vezes seguidas, né? E aí você vê o seguinte, ó, se apareceu metil, metil, eu vou colocar metil, metil? Não, eu vou colocar 2 vezes metil. Como eu já falei anteriormente, na química orgânica, para 2, a gente usa o prefixo di, di. Então, ao invés de colocar 3-metil, 6-metil, eu vou colocar apenas 3,6, porque são 2 dimetil. Dimetil. Ok, pessoal? Se tivesse 3 metis, então seria o número, e o número, trimetil. O número, trimetil. Tá bom? E continuando aqui. Então vamos lá. Então a gente já sabe que no carbono 3, no carbono 6 eu tenho um dimetil. E aí veja, pessoal, no carbono 4 eu tenho um radical com 4 carbonos, tá? Esse radical com 4 carbonos apresenta uma cadeia do tipo linear, é uma linha reta. Então a gente chama ele de butil. Depois eu vou ter uma aula só sobre radicais. Você não pode perder essa aula só sobre radicais, tá? Então aí eu vou ter, ó, no carbono 4 eu tenho um butil. Para ficar de uma forma mais correta, esse butil, nós chamamos ele de N-butil, tá? Então é só você pode acrescentar aí o N-butil. Aí você vai dizer, mas professor, por que N? Na aula que é só sobre radicais, eu vou explicar melhor para você porque é esse N-butil, tá? Por enquanto você só aceita que é N-butil. Beleza. E aí a gente continua. Observa que a minha cadeia ela tem 9 carbonos. Se ela tem 9 carbonos, ela é non de 9. É só tu olhar na tabela. Non de 9. Tá aparecendo aqui embaixo para você, ó. Vou sublinhar aqui, ó, non de 9 carbonos. Perceba que entre os carbonos 2 e o 3 existe uma ligação dupla. Pessoal, sempre que eu colocar uma ligação dupla, eu tenho que dizer onde ela está. Aí você diz, ah, professor, mas ela está entre o carbono 2 e 3. É, mas quem é o menor carbono? É o 2. Então, no carbono 2, eu tenho uma ligação dupla do tipo en. Então, e como a minha cadeia ela é um hidrocarboneto, ó, então fica assim, ó. Se eu for falar 3,6 dimetil, 4 butil, noneno 2. Noneno 2. Mas ele é non, 2-en e ó. Então, pessoal, nomenclatura das cadeias abertas, bem tranquila. Comecei com uma facílima, depois foi com uma fácil e terminei com uma do tipo difícil, tá bom? Então, se você pegou direitinho essa do tipo difícil, agora a gente vai exercitar cada vez mais para você conseguir compreender melhor, tá bom? Então, vamos continuar. Ó, 2 exemplos de uma cadeia fechada. Sabe o que é interessante? É que uma cadeia fechada, nós damos a mesma nomenclatura de uma cadeia aberta. A diferença é que a gente só coloca um nome, o nome ciclo. Então perceba, nessa cadeia fechada, e eu coloquei aqui uma estrutura de traço só para a gente poder, né, se confundir. Aqui em cima eu tenho um carbono e aqui eu também tenho um carbono, não é isso? Perceba que a cadeia fechada ela tem um número maior de carbonos do que uma cadeia aberta. Então isso aqui nós chamamos de cadeia do tipo mista. Então, sempre que a cadeia for mista, eu preciso identificar quem é a maior cadeia, é aberta ou a fechada. Se a maior cadeia for a fechada, ela vai ser a principal. E quem está fora é a ramificação. Se a maior cadeia é a aberta, então a fechada que vai ser a ramificação, tá bom? Então a gente vai ter outros exemplos aí para a gente compreender. Então veja só, eu tenho aqui essa cadeia a fechada, ela é a minha principal. E lá em cima eu tenho um radical. Um radical com um carbono eu chamo de quê? Metil. Então coloquei metil. Veja, essa cadeia ela tem 6 carbonos e ela é uma cadeia do tipo fechada. Se ela tem 6 carbonos, X, só tem ligação do tipo simples, AN, e é uma cadeia fechada do tipo hidrocarboneto, O. Então fica hexano. Aí você pensa, mas professor, hexano não seria uma cadeia aberta? Sim, por isso eu coloco o nome na frente, ciclo. A única diferença de uma cadeia aberta para uma fechada, se ela não for aromática, é o nome ciclo. Então fica ciclohexano. Ciclohexano. Ok? Seguindo aqui, nós temos outra cadeia fechada e essa cadeia fechada ela tem uma ligação dupla ali, mas não tem radical. Então eu vou colocar pent,
já que eu tenho aqui, ó, se a gente contar, eu tenho 5 carbonos. Vamos contar os vértices, ó, 1 aqui embaixo, aqui ao lado, né? 2, aqui, ó, 3, aqui 4 e eu tenho 5 carbonos. E ali entre esses dois carbonos aqui, ó, que é esse e esse, eu tenho uma ligação dupla, tá certo? E aí, gente, ó, nesse caso que é uma cadeia fechada, eu não preciso contar porque a ligação dupla, independente de onde ela estiver, só vai mudar a geometria espacial dela, ela vai estar sempre no carbono 1, entre 1 e o 2. Então, independente se ela estiver em cima, embaixo, ao lado, ela vai estar sempre no carbono 1. Então, nesse caso, eu tenho aí, ó, um ciclopenteno, e só para ficar certinho, você poderia colocar aqui, ó, ciclopenteno 1. Se você não colocar 1, não vai influenciar na resposta, mas vamos colocar esse 1 aqui só para a gente deixar a nossa reação ali, a nossa reação não, o nosso composto bem fechadinho, tá certo? Gente, para a gente finalizar a nossa aula, eu quero só fazer essas duas questõezinhas aqui, que é justamente que eu mostro para vocês o seguinte, ó. Perceba que na cadeia 1, eu vou colocar aqui, ó, o número 1zinho aqui do lado. Na cadeia 1, a minha cadeia aberta, ela é maior do que a cadeia 2. A cadeia 2 é essa aqui de baixo. Ó, na cadeia 2 a gente pode perceber que a cadeia fechada ela é maior. E se a cadeia fechada ela é maior, ela é a principal. Só que diferente da questão anterior, isso aqui é um anel aromático, tá? Então, todo anel aromático recebe o nome de benzeno. Todo anel aromático, quando é cadeia principal, recebe o nome de benzeno. E quando ele é radical fenil, cadeia principal, benzeno, tá? Então vamos lá. Na primeira cadeia, eu preciso determinar quem é a minha cadeia principal, já que ela vai ser uma cadeia aberta e essa cadeia aberta precisa seguir aqueles passos. Cadeia principal, enumerar e depois dar a nomenclatura. Ó, para que a gente possa enumerar, pessoal, eu não vou conseguir começar da esquerda para a direita, ou seja, eu não vou conseguir começar por esse carbono. Por quê? Apesar de não ter função e não ter ligação dupla, aqui no finalzinho eu tenho uma ramificação. E a ramificação, ela está mais próxima deste carbono, tá? Então, se está mais próxima deste carbono, então eu vou começar da direita para a esquerda. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e assim vai. Então, veja. No carbono 2, em cima eu tenho um metil. Embaixo eu também tenho um metil. Pessoal, mesmo que seja no mesmo carbono, em cima e embaixo eu tenho um metil, eu preciso colocar a numeração duas vezes, tá? Eu preciso colocar, eu comecei com um fenil. Eu preciso começar, não, é porque eu coloquei ao contrário, desculpa, eu coloquei ao contrário a animação aqui. Então, ó, mesmo que eu tenha em cima e embaixo, eu tenha ali um metil no mesmo carbono, eu preciso colocar o número duas vezes, mesmo que seja o mesmo número. Porque se eu coloco 2 de metil, apesar de dar para a gente entender, mas para IUPAC está errado. Porque eu estou dizendo 2 de metil. Tá, se é de metil, são dois radicais. E eu coloquei apenas um número. Então, ele diz que, tipo, eu coloquei 2 de metil. Então, eu identifiquei onde é que está um, onde é que está o outro. Se eu só coloquei o número 2. Entendeu? Então, eu tenho que colocar duas vezes. 2,2. Porque um está no 2 e o outro também está no 2. Então, é detalhe, mas a gente vai entendendo. Isso aí já foi tema de questão. Eu já vi gente errando por causa disso, tá? Então, mesmo que seja no mesmo carbono, eu tenho que repetir duas vezes o número. Então, 2,2 de metil. No carbono 3, eu tenho um fenil. Lembra que eu falei que é a cadeia fechada? Sendo um anel aromático, ele vira fenil. Então, 2,2 de metil, 3 fenil. E a minha cadeia principal, que é composta por 6 carbonos, a ficou Na, né? Então é an de hexan, deixa eu ajeitar aqui. An de hexan e O do nosso hidrocarboneto, tá? E O do nosso hidrocarboneto. Então fica 2,2 de metil, 3 fenil, hexanol. E a última cadeia para a gente fechar, pessoal, fica aí, ó, a nossa cadeia principal é a cadeia fechada, que no caso é uma cadeia aromática. Então fica metil, benzeno.
metilbenzeno, que esse composto também é conhecido como tolueno. Metilbenzeno, que também é conhecido como tolueno. E aí a gente fecha a nossa aula de nomenclatura e aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, gente.